Capitalismo kamikaze, a bolha na economia japonesa na década de 1980. Então, vamos a ela, vamos terminar isso aí. No final de 1989, o índice Nikkei estava por volta de 40 mil pontos. 27% de alta no ano, 500% de alta na década. Os empréstimos de margem, sempre ela, a alavancagem sempre presente, eram de 9 trilhões de ienes, um aumento de 8 vezes na década de 80. E no último ano dessa década, os japoneses fizeram suas aquisições mais ambiciosas, né? Não vou ficar citando, vou citar só duas. A Mitsubishi comprou parte do Rockefeller Center por 1 bi, pouco mais de 1 bi de dólares, e a Sony comprou a Columbia Pictures por 3,4 bi. Né? A Nomura, importante gestora japonesa, viu o Nikkei em 80 mil pontos em 1995. Só que no final de 1989 entrou um funcionário de carreira no Banco do Japão. E a missão dele era estourar a bolha. Era o senhor Yasushi Mieno. Tá? Ele se gabava de nunca ter tido uma única ação sequer. Em 1990, ele já aumentou a taxa de juros 5 vezes, até chegar a 6% em agosto. E a bolha começou a esvaziar. O Nikkei caiu 2 mil pontos em janeiro, 1.200 em fevereiro, 2 meses depois estava abaixo de 30, em setembro abaixo de 20 mil. No caminho, as margens de operação também foram, margens de garantia foram sendo cortadas, reduzidas, né, de 70% para 50% em fevereiro, em setembro para 30%. Foi proibido a emissão de novas ações. A coisa começou a ficar feia e direcionaram recursos de fundos de ações e de poupança para o mercado acionário, na tentativa de segurar a queda. Né? Teve uma reação. Em outubro, teve uma reação, esboçou uma reação no mercado, só que mais tarde essa reação ficou conhecida como pulo do gato morto. A partir dali, continuou a queda até 14.309 pontos em 1992, mais precisamente em agosto. Mais de 60% de queda. E sabemos que isso tem consequências. Bom, vamos lá, eu falei de aberrações no mercado, né, na sociedade japonesa. Teve uma batida em um clube, Ibakari Country Club. Né, ele teria vendido 60 mil títulos. Qual era o problema? Tinha 2 mil autorizados. Teve o Gatsby Golf Club. Ele vendeu 5 vezes o limite previsto de sócios. Teve um gangster, o senhor Ishii. Ele levantou 38 bi de ienes, 285 milhões de dólares em títulos do Iwama Country Club. Só tem um probleminha, esse campo era público, sem direito à propriedade privada de títulos. Em 1990, teve uma empresa que entrou em colapso e teve que lançar a mão das suas garantias. Quando ela foi lançada a mão das garantias, que eram obras de arte, identificaram que os laudos de avaliação eram falsos. Isso mesmo, compraram obra de arte na bolha que eles mesmos criaram, caro e nem obra de arte eram, não valiam nada. Tá? Teve um senhor, Masahiko Sawada. Esse homem ele tentou assambarcar o mercado de obras de Renoir. Em março de 92 foi decretada a sua falência, com dívidas de mais de 600 milhões de dólares. A Mitsubishi colocou à venda a sua participação no Rockefeller Center a preço de liquidação. Em fim de 92, os preços dos imóveis tinham caído mais de 60%. Lembram? Eles eram garantias de empréstimos. E a coisa começou a ficar mais complicada. Ainda 3 anos depois, agosto de 95, olha como a coisa foi devagar. O Japão teve sua primeira corrida aos bancos. Teve um banco, Hyogo, banco de Kobe, ele quebrou. Foi a primeira quebra em meio século. Em novembro de 96, o Hanwha Bank quebrou. Foi seguido pela Sanyo Securities, quebrou logo depois. Essa foi a primeira corretora falida no pós-guerra. E ela foi seguida pelo banco Hokkaido. Era o 10º maior banco japonês, quebrou em seguida. Em 23 de novembro de 97, olha só, a coisa começou em 90, já estamos em 97. 100 anos após a sua fundação, a Yamashi Securities fechou, com um passivo de 24 bilhões. Poucos dias depois, infelizmente, um corretor de ações se atirou do alto de um prédio no centro de Tóquio. Sempre os suicídios aparecendo. O índice Nikkei voltou, né, se recuperou e voltou ao pico. Chegou nele em fevereiro de 2024, 34 anos e 2 meses depois. Essa foi a bolha japonesa. Ela teve algumas coisas interessantes, né? Quando a gente fala no surto de mercado de arte e clubes de golfe, me lembra a especulação das tulipas, né? Foi algo que, sim, não era a economia real, né? A circularidade dos títulos, das warrants, me parece muito ali as anuidades da South Sea, né? Que bastava só as ações irem subindo, que ia dar certo.
Teve a particularidade, né, uma coisa realmente ímpar, da participação da máfia. A máfia se meteu muito no mercado com vários laranjas. Fora isso, FOMO, todo mundo participando, preços irracionais, passividade inicial do governo, intervenção tardia, tudo igual aos demais. Né? O impressionante nessas 5 bolhas é a presença do movimento de rebanho. Né? Nietzsche, no seu livro Para Além do Bem e do Mal, falou que nos indivíduos a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra. É impressionante como a racionalidade individual é suprimida pela dinâmica coletiva. Bom, era isso que eu queria falar sobre as bolhas, espero que tenha sido proveitoso. Vou continuar no meu projeto, né, falando de livros, e já tem 2 na fila, mas isso aí é para os próximos vídeos. Até lá!